E aí, sabe aquele bom dia que a gente dá todo dia? E se eu dissesse que ele tem uma conexão secreta com um romance épico? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar. Vamos mergulhar numa teoria que liga nosso bate-papo mais banal aos nossos pensamentos mais complexos. Acredite, depois de hoje, a forma como se enxerga a linguagem nunca mais vai ser a mesma. Uma lista de compras e um poema épico. O que eles teriam em comum? É uma pergunta que parece não fazer sentido nenhum, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma espécie de esqueleto escondido, uma estrutura que está por trás de tudo que a gente fala e escreve. Então, bora lá, vamos fundo nisso. Para a gente entender essa estrutura, a gente precisa conhecer uma ideia genial de um teórico chamado Mikhail Bakhtin, os gêneros do discurso. A sacada dele foi perceber que toda a nossa comunicação, absolutamente toda, desde um simples oi até um livro de 1000 páginas, segue certos padrões. Padrões que se repetem. É como se os gêneros fossem uma caixa de ferramentas, sabe? Para cada tarefa, a gente pega uma ferramenta diferente. A gente usa uma para pedir um café, outra bem diferente para escrever um e-mail para o chefe e uma terceira para contar uma piada. São moldes que a gente usa para encaixar o que a gente quer dizer. E o Bakhtin, ele basicamente divide essa caixa de ferramentas em duas prateleiras. Na primeira ficam os gêneros primários. Pensa neles como a linguagem do agora, do dia a dia, sabe? Aquela coisa imediata, espontânea. E na outra prateleira a gente tem os gêneros secundários, que são as formas mais complexas, mais pensadas, tipo a linguagem que constrói a nossa cultura, a arte, a ciência. Então, os gêneros primários são tipo o nosso feijão com arroz da comunicação. São coisas diretas, ligadas à vida real, ali na hora. Quando alguém fala bom dia, espera uma resposta na hora, certo? Ninguém espera uma tese de doutorado sobre aquela saudação uma semana depois. Agora, os secundários, esses são outra história. Eles são construídos para durar, para serem pensados, refletidos. É a linguagem da arte, da ciência. Ninguém lê um artigo científico e manda uma mensagem pro autor tipo, e aí, responde aqui rapidinho. Não, a ideia é que aquilo seja digerido, debatido, com o tempo. Mas beleza, não é só uma questão de separar as coisas em caixinhas. A verdadeira mágica, o pulo do gato, está na relação entre esses dois tipos de gênero. Porque um, na verdade, constrói o outro. Como assim? Vamos ver agora. E aqui está o ponto central de tudo. Os gêneros secundários, os complexos, eles não nascem do vácuo, do nada. Eles, na verdade, absorvem e reelaboram os gêneros primários. É como se eles canibalizassem as conversas do dia a dia e as transformassem em matéria-prima para construir algo totalmente novo e muito maior. Olha só como isso funciona na prática. Imagina uma conversa normal do dia a dia entre duas pessoas. Isso é um gênero primário, certo? Aí vem um escritor, pega essa conversa e joga ela dentro de um romance, que é um gênero secundário. O que acontece? Aquela conversa perdeu a função original dela, de resolver algo ali na hora. Agora ela serve para outra coisa, para desenvolver a trama, para mostrar como é um personagem. Essa comparação deixa tudo muito claro. Um diálogo real é meio bagunçado, cheio de pausas, frases pela metade, e serve para resolver uma coisa prática. Tipo, o que a gente vai jantar? Já no romance, esquece. Cada palavra é calculada, é artificial. No fundo, não é um personagem falando com o outro. É o autor falando com o leitor, usando os personagens como marionetes, digamos assim. Ok, até aqui a gente falou do mundo lá fora, de como a gente se comunica. Mas e o mundo aqui dentro, na nossa cabeça? Se os gêneros organizam a nossa fala, será que eles também organizam o nosso pensamento? E é aqui que a gente entra nas ideias de outro cara, Valentin Voloshinov, que são assim, de explodir a cabeça. Pensa bem, se os gêneros organizam a nossa comunicação com os outros, será que eles não organizam também a nossa comunicação interna? Quer dizer, a forma como a gente pensa? A resposta para essa pergunta, olha, ela pode mudar completamente a nossa ideia do que é a consciência. A grande ideia do Voloshinov é que a nossa mente não é uma coisa abstrata, um espaço vazio. Ela é feita de um material bem concreto. Os signos. O que são signos? Palavras, imagens, tudo aquilo que a gente aprende do mundo lá fora. É como se a nossa consciência fosse um escultor que precisa de argila para trabalhar. E essa argila são os signos. E aí vem o baque. Se a consciência é feita de signos, e os signos vêm da sociedade, da interação com os outros, então a consciência não é algo puramente individual, privado. Ela é, na sua raiz, um fato social. O que a gente pensa sozinho é, na verdade, um eco da sociedade dentro da gente. O Voloshinov usa uma metáfora incrível para isso. Ele diz que o nosso mundo interior é um mar de discurso.
Imagina um oceano de conversas acontecendo dentro da cabeça, o tempo todo. E cada coisinha que a gente fala em voz alta é só uma ilhazinha que aparece na superfície desse mar gigantesco. É só a ponta do iceberg. E o mais louco é que esse mar não é um caos. Ele tem organização. E adivinha qual é a organização? São os mesmos gêneros do discurso que a gente usa para falar com os outros. Quando a gente está pesando prós e contras na nossa cabeça, estamos usando o gênero da deliberação. Quando a gente se dá uma ordem, tipo levanta e vai trabalhar, a gente está usando o gênero do comando. Ou seja, a gente aprende a pensar, internalizando as formas como a gente aprende a falar. Tudo bem, essas ideias são antigas, têm quase 100 anos. Mas será que elas ainda valem para o nosso mundo de hoje, de rede social, meme, WhatsApp? A resposta é, com certeza. Na verdade, talvez elas sejam ainda mais importantes agora para a gente entender a loucura que é a comunicação digital. É que na vida real, os gêneros não andam sozinhos. Eles trabalham em equipe, formando o que a gente chama de sistemas de gêneros. Pensa numa linha de montagem. Cada etapa depende da anterior, para que no final a gente tenha o produto completo. É a mesma coisa com a comunicação. Uma ida ao médico é o exemplo perfeito disso. Primeiro, a gente preenche um formulário. Depois, tem a consulta, a conversa. Daí, vem a receita. Depois, a bula do remédio e talvez um atestado. Cada um desses é um gênero diferente. Nenhum deles faz sentido sozinho, mas juntos eles completam a ação de ir ao médico. E o detalhe é que, hoje em dia, esses sistemas não são só feitos de palavras. A nossa comunicação é o que os especialistas chamam de multimodal. O que é isso? É que ela mistura vários modos para criar sentido. Texto, imagem, som, o jeito que a página é organizada, tudo junto e misturado. Pega um perfil do LinkedIn, por exemplo. Ele não é só um texto. Ele é um gênero multimodal super complexo. Tem a foto, que é o modo visual, tem o texto que a gente escreve, que é o modo verbal, tem os links, o jeito que a página é organizada. Tudo isso trabalha junto para construir uma coisa só, a nossa identidade profissional ali naquela rede. E aqui a gente vê a evolução na cara. O velho currículo de papel era basicamente só texto, um documento parado. O perfil do LinkedIn já é outra coisa. Ele é multimodal, dinâmico, conectado a uma rede inteira de pessoas, empresas, artigos. Ele deixou de ser um documento estático para virar uma atividade, algo que está sempre vivo, sempre mudando. É a teoria funcionando na nossa frente. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Se as linguagens que a gente usa na sociedade acabam moldando a nossa mente por dentro, o que será que as nossas novas linguagens digitais, super rápidas, em rede, cheias de imagens e vídeos, o que será que elas estão construindo dentro das nossas cabeças? Que tipo de mente o futuro vai ter? Fica aí a reflexão.